Boa noite, abençoados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E é sempre um privilégio estar ao vivo com você para hoje, mais um flash de graça sobre o tema o Evangelho revelado a Paulo. E é interessante falarmos do Evangelho porque muitos evangélicos não têm o Evangelho. Muitos evangélicos não sabem o que é o Evangelho. Muitos evangélicos não entenderam ainda o que é o Evangelho. Como alguns cristãos não sabem o que é o cristianismo. Parece paradoxal, mas é uma grande verdade. A começar, quando algumas pessoas acham que Evangelho para a igreja é Mateus, Marcos, Lucas e João. E não é. Alguns chamam evangelhos sinóticos. Mas quando você vai no original grego, no Novo Testamento no original grego, não tem evangelho de Mateus, nem evangelho de Marcos, nem evangelho de Lucas, nem o evangelho de João. Então como é que tem, pastor? Carta ou cata de Marcos, cata de Mateus, cata de Lucas. E a palavra cata, o significado dela do original grego é segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João. É assim que está lá. Tá certo? Então, não é o Evangelho. Infelizmente, nós respeitamos, mas 90% dos pregadores, ao ir ministrar a palavra, fazem uso de Mateus, Marcos, Lucas e João. Pastor, mas Mateus, Marcos, Lucas e João não é a Bíblia? É. Não é inspirado por Deus? É. Mas não é o Evangelho. Há evidências da graça, mas não é o Evangelho. Trata especificamente do ministério terreno de Cristo no cumprimento da lei. E o que é o Evangelho? As epístolas, onde Jesus chama Paulo, revela a ele o Evangelho e ele escreve as cartas às igrejas. E no nosso texto básico de Atos, capítulo 22, Atos, capítulo 22, do versículo 12 em diante. Olha o que vai dizer a palavra. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho dos judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres os justos e ouvir uma voz da sua própria boca. Porque terá de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. O que eu acho interessante é que o texto vai dizer: para veres o justo, ouvir uma voz da sua própria boca e conhecer a sua vontade. Pergunta: Paulo ou Saulo de Tarso não conhecia a vontade de Deus? Não. Ele conhecia o judaísmo, ele conhecia a lei, ele conhecia o farisaísmo, ele vivia princípios de lei, lei mosaica, lei judaizante, o judaísmo. Agora o projeto de Deus, ao chamar Paulo, é revelar a ele o Evangelho. O Evangelho que o próprio Paulo vai falar desse Evangelho em Romanos 1,16, quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que nele crê. Amados, o Evangelho é o poder de Deus. Não é poder de homem, não é poder de diabo, não é poder de demônios, não é poder de objetos, de água, de sal, de óleo, de toalha e de tantas outras, como podemos dizer, dogmas e coisas religiosas
e amuletos usados hoje no meio religioso. Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se o que você está ouvindo, alguém pregando, dizendo que é o Evangelho, e o principal foco não é o poder de Deus, não é a obra de Cristo na cruz, não é salvação, não é justificação por fé, não é batismo com o Espírito Santo, não é a obra redentora de Cristo, então você não está ouvindo o Evangelho. Infelizmente, nós vivemos em uma época em que, entre aspas, o que se chama de Evangelho é antropocêntrico. O centro é o homem. É o homem que escolhe, é o homem que aceita, é o homem que rejeita, é o homem que decide, é o homem, é o homem, é o homem. Há outros lugares que, entre aspas, o que se chama de Evangelho se tributa poder ao diabo, ao capeta, ao demônio. Em outros lugares, o que se chama de Evangelho se tributa poder a amuletos, a rosa, a sal, a óleo, a tantas outras coisas que se dizem que é o Evangelho. Mas quando nós vamos à Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo vai falar de um Evangelho que ele chama meu Evangelho. Romanos, capítulo 16, versículo 25 em diante. Ora, aquele que é poderoso para confirmar segundo meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardada em silêncio nos tempos eternos. Olha, o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, Cristo é citado. O mistério que estava oculto foi revelado. No Evangelho, Paulo vai falar de duas descendências. No Evangelho, Paulo vai falar de justificação por fé. No Evangelho, Paulo vai falar de salvação por graça. No Evangelho, Paulo vai falar de um só Deus, não é três, é um só, uma só fé, um só batismo. No Evangelho, Paulo vai falar da diferença entre reino e paraíso. No Evangelho, o apóstolo Paulo vai falar que Jesus na cruz venceu o diabo e prendeu com os demônios. No Evangelho, Paulo vai falar que o pecado foi aniquilado, o pecado original, hamatia, e agora o véu se rasgou, temos acesso ao Santo dos Santos. No Evangelho, Paulo vai falar que a morte foi aniquilada, a morte espiritual e eterna, só a física que ainda será. Paulo vai falar de salvação do espírito, salvação da mente, salvação do corpo, graças, salvação que é dom de Deus, graça, revelação do Evangelho, graça comum. O Evangelho vai trazer revelação para a igreja. Pastor, e por que grande parte da igreja não conhece sobre preexistência, predestinação, duas descendência, lei, graça, salvação eterna, reino, paraíso, um só batismo, uma só fé, um só Deus, uma vez salvo, salvo para sempre? Por quê? Porque não está se pregando o Evangelho. Está se contando história do Zaqueu que desceu da árvore, da mulher hemorrágica, do filho pródigo, do cego de Jericó, e de tantas outras histórias. Serve como história, como o Evangelho que revela o poder de Deus, que revela a justiça de Deus? Não. Por isso Paulo diz, eu repito, em Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. A justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo vai falar o meu Evangelho. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo 2,10, aliás, 2 Timóteo 2,8, vai dizer o seguinte, 2 Timóteo 2,8, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. O Evangelho, amado, vai revelar o Jesus Cristo ressuscitado. Aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo, que disse na cruz, tetelestai, está consumada, a obra está feita. O Evangelho vai revelar que o Senhor nos criou
nos escolheu, nos predestinou, chamou, justificou, santificou, regenerou, perdoou, selou, salvou e glorificou. A obra está completa. O Evangelho vai falar do Cristo ressuscitado. E ele disse em 2 Timóteo 2,8: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 2, Gálatas 2:2, subi em obediência uma revelação, e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, de algum modo não ter corrido em vão. Então, Paulo vai dizer que subiu a Jerusalém e expôs a João, Pedro e Tiago o evangelho que ele pregava entre os gentios. Que esse evangelho que ensina a vontade de Deus. Esse evangelho que ensina as boas novas. Esse evangelho que ensina sobre o Cristo ressuscitado. Ainda em Gálatas capítulo 2, versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Ou seja, para a incircuncisão. Para a incircuncisão. Então, Paulo vai falar desse evangelho. Aqui em Gálatas capítulo 1, como eu disse ontem, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: admira-me, Gálatas 1,6 em diante. Gálatas 1,6 em diante. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Amado, só o que tem hoje é pessoas pervertendo ou tentando perverter o evangelho de Cristo. Falando de água, de sacrifícios, de jejuns, de vigílias, de demônios, de objetos, de sacrifícios, de pagar preço, de tantas coisas que não é o evangelho. E infelizmente 90% dos evangélicos não conhecem o evangelho. Não sabe, não tem revelação, não tem conhecimento do que verdadeiramente é o evangelho. E aí Paulo vai dizer no versículo 7, no versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos outrora, e agora repito, se alguém pregar evangelho que vai além do que receber, seja anátema. A mim não interessa quem está falando, não interessa quem está dizendo ou o que estão o que importa está de acordo com a Bíblia, está de acordo com o novo pacto, está de acordo com uma só fé, um só batismo, um só Deus, está de acordo com o evangelho predestinado de sabedoria, está de acordo com o que traz a revelação do novo pacto. Se sim, glória a Deus. Se não, não é evangelho. O evangelho vai falar de uma só fé, de um só batismo, de um só Deus, circuncisão no coração, libertação do império das trevas, de reino de Deus, do Cristo ressuscitado, de salvação por graça. O evangelho vai trazer isso, o que muita gente não sabe. O evangelho vai dizer que predestinação é um ato do amor de Deus. Efésios 1:5. O evangelho vai dizer que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis, que fomos ressuscitados em Cristo, que estamos mortos para o pecado, que fomos tirados das trevas e colocados no reino. O evangelho vai ensinar você a não praticar a lei, mas viver a graça. O evangelho que Paulo vai dizer que não aprendeu de homens, nem recebeu de homens, mas mediante revelação. Jesus se revelou a ele. O evangelho que traz a vontade do Senhor e revela a vontade do Senhor. O evangelho que vai mostrar na Bíblia que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Repito, não é poder de homem, entre aspas. Não é poder de diabo, de demônio. Não. Há um dualismo herético no meio da religião. Deus brigando com o diabo brigando com Deus, os anjos brigando com o demônio brigando com os anjos. Há uma chamada batalha espiritual que nunca existiu. Porque Jesus foi quem venceu e aprisionou o diabo e os demônios. Jesus foi quem venceu. Não é essa batalha espiritual. Não é essa guerra espiritual. Mas a religião ensina, porque não conhece o evangelho. O evangelho
vai dizer que a obra foi consumada. E o apóstolo Paulo foi quem recebeu a revelação do Evangelho, escreveu nas 14 epístolas, ele vai dizer, deixa eu mostrar para você, aqui mesmo em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é segundo Mateus, não é segundo Marcos, não é segundo Lucas, não é segundo João, não é lei mosaica, não é judaísmo, é revelação de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer no versículo 12, porque eu não aprendi, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios, amanhã a gente continua, 2 Coríntios capítulo 11, que diz assim, ó, quisera eu que me suportasse um pouco mais, na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, que se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus, que não temos pregado, se aceitais espírito diferente que não tens recebido, ou evangelho diferente que não tens abraçado, esse igualmente tolerais. Então ele vai explicar, falar de outro Cristo, de outro Espírito, de outro Evangelho, que é o que muito se prega aí. E nós vamos falar disso amanhã, para que você entenda a diferença entre judaísmo e cristianismo, entre lei e graça, antes da cruz e depois da cruz, e entre o que é o Evangelho bíblico revelado a Paulo, e a caricatura que se fala de Evangelho hoje aí fora. Antropocêntrico, em alguns lugares faz apologia ao diabo, a demônios e a objeto, e se esquece de dizer que Evangelho é o poder de Deus. Que Evangelho anuncia salvação por graça. Que Evangelho é boas novas de salvação. Anuncia o Cristo ressuscitado. Anuncia uma só fé, como está escrito em Efésios 4:5. Uma só fé, um só Deus, um só batismo. O Evangelho vai falar de libertação do império das trevas. Vai falar de reino de Deus. Falar de paraíso. Vai falar de salvação por graça. De uma vez salvo, salva para sempre. O Evangelho anuncia isso. Que é o que nós vamos anunciar aqui para você no nosso Flash de Graça. Mas amanhã a gente continua. Em nome de Jesus, graça e paz, uma boa noite.